Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse programa que é Cristianismo e Evangelho. Estamos aqui com o pastor Mauro. A paz do Senhor Jesus. Aqui na bancada também o pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus, pastor Fábio, pastor Mauro, você que nos assiste, a paz do Senhor. E nós vamos tratar neste episódio sobre o lamento dos profetas. Que lamento foi esse? E o porquê do lamento dos profetas. O texto que nós vamos utilizar está em Lamentações, capítulo 1, verso 16, que diz assim, é uma palavra de Jeremias, do profeta Jeremias. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O que Jeremias estava dizendo aqui, ele estava relatando a situação terrível que Jerusalém se encontrava, por conta ou pelo fruto de um desvio gradativo de Israel do Senhor. Deus estabeleceu todas as coisas para o povo de Israel. Estabeleceu a terra, estabeleceu um governo, estabeleceu o templo, estabeleceu as festas, a lei, as ordenanças, eles tinham tudo. E tinham, sobretudo, um lugar de adoração. Mas na medida em que os anos foram passando, veio Davi, Salomão, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E chegou até um determinado momento em que as tribos se separaram, 10 tribos ficaram na chamada tribos do norte, ou reino do norte, e 2 tribos ficaram como reino do sul, em Judá. E o que aconteceu tanto com Israel, o reino do norte, com o reino de Judá, foi da mesma forma. No reino do norte, em 722, houve uma invasão, né? Primeiramente, Salmaneser invadiu, né? E logo depois Sargão II, que foi um rei assírio, cercou a cidade e conquistou a cidade. Então, o reino do norte foi desestabilizado, foi conquistado por uma nação estranha. Anos mais tarde, a mesma coisa aconteceu em Judá, por conta do desvio profético, daquilo que Deus preparou para o seu povo, mas o seu povo não ouviu. E o ponto aqui importante para nós é que não houve falta de aviso, de sinais de Deus. E Deus usou os seus profetas. Se nós observarmos dentro da cronologia dos profetas, o tempo que eles viveram, nós vemos que vozes se levantaram de uma maneira expressiva, especialmente antes da invasão de Judá. O último rei de Judá, podemos dizer assim, que foi Josias, que perdeu aquela batalha com Faraó Neco, e a partir daí Israel, ou Judá, entrou numa decadência final, até que tudo foi saqueado. Em 586, o templo foi destruído. Mas os avisos de Deus estavam presentes. O que é importante nós colocarmos aqui, está relacionado nesse próximo slide, nós vamos deixar para todos, é que Deus sempre teve um cuidado com o seu povo e Deus sempre teve um cuidado com o homem. Deus nunca desamparou o homem, nunca deixou o homem à deriva. E isso nós vemos no sentido profético para nós, como igreja, mas nós vemos também da mesma forma que o Senhor tratou com Israel. E a responsabilidade dos profetas era muito grande, mas o fato é que até mesmo os sacerdotes não queriam ouvir aquilo que Deus estava falando. E é sobre esse tema que nós vamos começar a falar neste assunto. Depois de tudo isso, desta queda que houve, especialmente em Judá, Israel ou Judá entra num período específico, né? O pastor Mauro vai falar que período foi esse em que, depois do cativeiro, né, Israel entrou. Durante um
período de tempo de cerca de 400 anos, Deus parou de falar com Israel. E parou de falar por quê? Porque Israel não ouvia. Então foi um período chamado de silêncio profético. Historicamente, nós podemos estabelecer isso a partir do final do século V a.C., até o início da era cristã. Não havia profetas, não houve manifestação, inclusive os livros bíblicos, né? O último profeta do Velho Testamento, Malaquias, somente depois de 400 anos é que um outro texto bíblico aparece, já no Novo Testamento, porque Deus não falava. Então, esse período chamado silêncio profético, um período histórico dentro de Israel, onde Deus não podia se manifestar. Não pôde se manifestar porque Israel não queria ouvir. Né? O culto era um culto que não agradava a Deus, era um culto voltado para o interesse do homem, para o interesse simplesmente religioso. Inclusive, os profetas, dentro dos profetas chamados menores, houve uma profecia acerca desse tempo, onde o profeta Amós, ele disse o seguinte, acerca daquilo que estava sendo ofertado por Israel para Deus. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Isso está em Amós, capítulo 5, verso 21, onde Deus não se agradava daquele culto. E por isso Deus parou de falar com Israel, parou de trazer a sua profecia. Né? Os profetas não se manifestaram mais. Essa é a razão porque o povo distante do Senhor, ele não podia mais ouvir a voz do Senhor, porque Deus não podia falar, porque eles não queriam ouvir também. É interessante, o pastor Mauro colocou aí a profecia de Amós, né? Mas se nós lermos um pouquinho para frente, Amós vai falar do louvor, ou seja, o Senhor falando que nem do louvor ele se agradava. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Era algo terrível. Culto onde o Senhor aborrece as assembleias solenes, chamou de assembleia solene, porque era oca, era vazia, era apenas uma liturgia que estava sendo desenvolvida. E o louvor não havia, o louvor só estava rejeitando. Olha, afaste de mim, não quero ouvir isso. E essa era a situação do povo, porque, como foi colocado aqui, né, a profecia sempre esteve presente, o Senhor sempre falou, mas o povo não queria mais ouvir. É interessante, pastor Fábio, o assunto é a lamentação dos profetas, né? O lamento dos profetas. Jeremias escreve um livro que recebe esse nome, né? Lamentações de Jeremias. Mas como está no slide ali, né? Não só Jeremias chorava, mas também havia o grito de outros profetas, mostrando a preocupação de Deus em ser ouvido e o povo não dando importância à voz de Deus. E por isso se perdendo e tendo, né, o sofrimento, o juízo sobre a vida do povo. E para mostrar isso, eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, para que os irmãos possam acompanhar o grito desses profetas ao longo da palavra. No livro de Joel, capítulo 2, verso 13, Joel diz assim: E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericórdia e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Ou seja, o rasgar ali dos vestidos era só de aparência, quando o Senhor queria que a mudança fosse no coração. Ou seja, Deus estava dizendo ali através do profeta, o grito do profeta é preciso uma mudança interior, e não só de aparência. Depois nós vemos Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. E o verso 3 termina assim: há também quem suscite a contenda e o litígio. Ou seja, o homem não buscava a paz, ele não buscava, né, a reconciliação, muito pelo contrário, era incentivar, suscitar contenda e litígios entre o povo. Não havia união. A comunhão está quebrada. Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Era o grito do profeta
querendo dar ao homem uma oportunidade. Como foi citado aqui pelo pastor Mauro, né, Malaquias, ele escreve o último livro do Velho Testamento e depois vem o último profeta do Velho Testamento, que vai ser João Batista, né, a voz do que clama no deserto. Oséias capítulo 11, dos versos 4 a 7, vai mostrar o grito de outro profeta, o Senhor dizendo: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e lhes dei mantimento. Mas o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Ou seja, o grito do profeta aqui, Oséias, também mostrando que o Senhor estava atraindo o homem, trazendo para ele, mas quanto mais ele buscava, mais o povo se inclinava a se desviar do Senhor. E eu gostaria de citar aqui, para encerrar, o texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, verso 32, que nos diz assim: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, de quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, o grito agora do profeta Ezequiel, mostrando que não havia neles nenhuma mudança. Era só sentimento. A canção de amor fala de algo de sentimento. É emocional, mexe com a emoção, mas não provoca mudança de vida, né? E me perdoe aqui o parênteses, vou esticar para Isaías. Vou citar só Isaías. Isaías capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, o grito do profeta Isaías de um povo que não estava mais conhecendo o Senhor. Esse é o grito de tantos profetas. É a preocupação de Deus em fazer o homem ouvir a sua voz, porque a voz de Deus gera salvação. E nós observamos, né, aqui que Joel, foi citado aqui Joel. Joel, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Isaías, um pouco mais cedo, 700 anos antes de Cristo. Miqueias, também mais ou menos nessa faixa. Ou seja, há praticamente 200 anos antes da tomada, né, de Jerusalém, o Senhor já estava dizendo, já estava falando, mas a voz não era ouvida. E Israel passou esse período chamado silêncio profético, porque depois do cativeiro, os profetas vieram, os últimos profetas, Ageu, Zacarias, né, estavam ali junto com Zorobabel para a reconstrução do templo, foram os últimos que falaram. A partir daquele momento, foram 400 anos. E depois o Senhor, então, manda a última voz, a voz que clama no deserto, era João Batista, né? Que ele encerra o período ali da lei, ou seja, foi o último profeta da lei, e ele não tinha lugar para anunciar aquilo a que ele veio. Ele proclamava o anúncio da salvação no deserto, porque não tinha lugar nas casas, não tinha lugar junto aos sacerdotes. Então, o lugar dele era o deserto. É uma figura também profética daquilo que é a igreja nos dias de hoje. A igreja não tem um lugar. O anúncio dela é no deserto desse mundo. Muitos saíam dos seus palácios, saíam das suas casas e iam ouvir João Batista, a última voz que estava clamando, anunciada: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, estava falando do Senhor Jesus, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele encerra, ele coloca ali um final de uma página que estava para encerrar, porque viria o tempo da graça. E ele coloca algo muito importante. Olha, o machado está posto sobre a raiz das árvores. A árvore é a figura do homem. O machado, que era o juízo? O juízo estava posto para Israel. Tanto que o Senhor Jesus, quando ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém, ele faz uma lamentação também. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis te já juntar como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. E o que é importante para nós aqui, nesse episódio, é mostrar que os profetas de Israel, eles pararam de profetizar, mas a profecia continuou.
E a profecia está sendo ouvida por aqueles que abrem os seus ouvidos para que o Espírito Santo fale. Esse é o momento que nós estamos. Israel não conheceu, Jesus disse assim, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Não discerniram o tempo. E nós não podemos deixar de discernir esse tempo, que é um tempo profético. Onde está a profecia desse tempo? O grande evento profético é o arrebatamento da igreja, que em breve vai acontecer. As profecias estão todas sendo cumpridas. Tudo aquilo que era necessário para se colocar como profético, nós vemos, estão esgotadas. Israel já veio, já foi para a sua terra, né? Todos os sinais que o Senhor Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, estão lá. É fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, guerras, rumores de guerras, ou seja, a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos exatamente nesse limite. Por isso é preciso conhecer o tempo da visitação. Israel não conheceu, né? Deus parou de falar. Jesus veio, é o profeta de Nazaré, né? Da Galiléia, que foi desprezado, mas a sua voz ecoa no nosso coração, na nossa vida, porque ele morreu, mas ressuscitou e enviou o seu Espírito para continuar falando, é o Espírito de profecia, né? Continuar falando a nossa vida, e a palavra diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, pastor Fábio, que esse assunto, o lamento dos profetas, alguém pode até pensar, né? Só para dizer que os profetas e Israel falharam? Não. O objetivo aqui, Deus escolheu Israel para anunciar uma mensagem, a vinda do Messias sobre o mundo. Mas Israel não ouviu a mensagem dos profetas e falhou nisso, né? Tanto é que culminou com um silêncio de 400 anos. O ensino para nós é que a igreja não pode falhar. E nós temos uma mensagem. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E essa é a nossa mensagem. Ou seja, o nosso trabalho é ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como o pastor colocou agora, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e proclamar essa mensagem que é de salvação. Porque essa é a grande profecia do nosso tempo. Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Não podemos esquecer disso, né? Como igreja. É isso mesmo. É essa hora, né? Nós encerramos então aqui esse episódio, despedindo do pastor Mauro, pastor Lauro. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E despedindo de você também. A paz do Senhor.